pessoal! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa jornada feminista. Hoje é a aula 3, Vertentes e Epistemologias, as correntes filosóficas do movimento feminista. E eu sou Caroline Sardá, para quem ainda não me conhece, ainda não assistiu às outras aulas da nossa jornada. Meu nome é Caroline Sardá, eu tenho 25 anos, sou daqui de Joinville, Santa Catarina, sou militante do Movimento Feminista pela Diversidade, que é um coletivo aqui da minha cidade. Também participei esse ano das eleições como candidata a deputada estadual pelo PSOL, fui a segunda mais votada do meu partido e, consequentemente, sou a primeira suplente a assumir em relação ao Marquito, que foi o nosso candidato a deputado estadual eleito no estado. Tive mais de 8.000 votos, então toda vez que eu falo sobre, eu agradeço também a galera que votou em mim. Foi muito importante para a gente ter essa candidatura eleita do nosso candidato Marquito, foi muito importante para o coeficiente eleitoral. E, além disso, eu também sou criadora de conteúdo, focado principalmente em feminismo, falo bastante sobre cyberativismo, sobre quarta onda feminista e explico a história das mulheres e também do movimento feminista nas redes sociais. A grande maioria das pessoas que chegam até aqui geralmente é por causa do meu Instagram, do TikTok ou lá do Twitter, que eu tô falando e propagando informação sobre feminismo. Então, essa jornada foi um projeto que eu decidi fazer toda essa semana, explicando sobre pautas específicas do movimento feminista, que são importantes para quem está começando a estudar feminismo e quer se aprofundar, mas não tem muita noção por onde começar. Então, eu tô aqui para te ajudar de forma guiada a chegar no objetivo que você quer. Então, hoje a gente vai falar sobre vertentes e epistemologias, que são as correntes filosóficas do movimento feminista e os estudos também e os questionamentos relacionados ao sistema patriarcal. E eu também vou fazer alguns resumos para vocês entenderem melhor o como se aprofundar depois desse vídeo em cada vertente ou epistemologia, para que vocês possam ter uma noção, né, de por onde começar, porque às vezes você vai pesquisar no Google e aparece ali às vezes, feminismo interseccional, feminismo marxista, feminismo liberal, e você não sabe bem quais são todas as vertentes, ou se tem mais vertentes do que aquilo ali, o que são as vertentes, por que elas existem. Então eu tô aqui hoje para te explicar tudo isso que provavelmente você começou a pesquisar e não estava entendendo muito bem. Então, eu vou começar explicando para vocês o porquê que a gente fala feminismos, né? Para quem assistiu a aula 1 dessa jornada, eu falei que geralmente a gente tem falado nos últimos anos o termo feminismos ou feminismos plurais, que também é uma coleção de livros que tem da Djamila Ribeiro, produzidos aí com o Silvio Almeida, com a Joyce Bert, com a Carla Cutirene. Então, como é que a gente pode definir por que a gente fala feminismos? De acordo com a pesquisadora Carolina Branco de Castro Ferreira, sempre temos que falar no plural, porque é um movimento marcado por uma dinâmica horizontal. Então é meio que impossível existir apenas um feminismo que tenha pautas iguais para todas. A mulher que mora na cidade está num contexto diferente da mulher que vive na aldeia, assim como o contexto é diferente daqueles das indígenas que vivem no contexto urbano. Então por isso que a gente tem que falar de vários feminismos, a gente tem que falar sobre as várias linhas de pensamento que existem dentro do movimento feminista. Então a gente pode até dizer que as vertentes podem ser definidas como cada vertente tem um entendimento diferente sobre a origem da opressão da mulher e sobre o que precisa ser feito para acabar com essa opressão. Isso é uma definição da Sabrina Fernandes, socióloga, que também é conhecida como Tese 11 aí no YouTube. Ela também cria conteúdo, uns conteúdos bem legais sobre o feminismo. E é basicamente a gente pensar que as mulheres pensam diferentes, as mulheres analisam o mundo de visões diferentes, as mulheres têm suas perspectivas de mundo. Então, é uma análise de que nós podemos ter vários feminismos que abordem e aplaquem todas as vivências e perspectivas dessas mulheres. Então, por isso que a gente vai dizer que essas vertentes são linhas e correntes filosóficas que vão aplacar pautas que às vezes se convergem ou que se conflitam.
Porque, imagine, várias mulheres estão pensando em soluções, em pautas, em indicações para abolir o sistema patriarcal, né? Analisando que todas têm um pensamento em comum, que é acabar com esse sistema de opressão em nós mulheres. Mas como, né? A pergunta principal é como? E é aí que surgem as correntes filosóficas, as linhas de pensamento. Eu vou ter uma forma de analisar esse sistema e você provavelmente vai ter outra, né? Então, a nossa forma de analisar e entender esse sistema é aonde vão se surgir as correntes filosóficas e as epistemologias feministas. Então, podemos pensar que cada vertente atende à demanda de mulheres diferentes, se aproximando mais da realidade de cada uma. Então, geralmente, as vertentes, como por exemplo a corrente filosófica do marxismo, as feministas marxistas, elas têm pensamentos comuns, pautas semelhantes, reivindicações semelhantes e perspectivas acerca do materialismo histórico dialético, né, que é do marxismo, para entender o patriarcado e para pensar em formas de abolir esse patriarcado pelo materialismo histórico dialético, que é a forma que elas vão analisar e a ferramenta que elas vão utilizar para entender como abolir o sistema patriarcal. Então elas vão falar, vamos abolir o capitalismo, a propriedade privada. Então as marxistas vão trazer uma análise que provavelmente as feministas liberais, né, que vão vir pelo liberalismo, elas vão ver de forma diferente. Elas vão dizer, não, a gente pode reformar o sistema, a gente pode criar leis, a gente pode mudar o Código Penal, a gente pode fazer isso ou aquilo, e assim a gente vai estar emancipando as mulheres. Então pense assim, todas as mulheres, elas estão pensando em formas, né, de solucionar o sistema patriarcal, de solucionar como que a gente vai acabar com essa opressão, né, em cima das mulheres, e a partir disso vão se criar as correntes filosóficas, as linhas de pensamento, as epistemologias feministas, e vão ser estudadas todas essas análises e teorias, vão se criar para que possa existir uma abolição do patriarcado. Então, pensar que todas elas têm um objetivo final comum, né, que é acabar com o patriarcado e emancipar as mulheres, as correntes filosóficas vão ser o como que isso vai ser feito, como que a gente vai se organizar, quais pautas que a gente vai levantar, quais as reivindicações que a gente vai ter. E por isso que até eu gostaria de pontuar uma coisa. Tem gente que fala, mas o feminismo, se ele não é um só, então ele é muito dividido, não tem como organizar, não sei o quê. Mas, gente, todo mundo tem linhas de pensamento diferentes, até mesmo dentro da religião. Né? Dentro da religião a gente tem o cristianismo, a gente vai ter os espíritas, a gente vai ter os católicos, a gente vai ter os adventistas, os neopentecostais. Então a gente não vai ter todo mundo analisando também a Bíblia, né? Que é a verdade absoluta dos cristãos de uma maneira igual. Se você for em cada igreja, se você for falar com cada pastor, com cada padre, com cada crente, cada um deles vai ter a Bíblia a sua interpretação, mesmo que para eles seja uma verdade absoluta, né? A Bíblia é a verdade absoluta dos cristãos. Cada um vai ter uma interpretação diferente. Até mesmo você pode ter uma interpretação diferente do seu pai e do seu pastor acerca de um versículo que você leu na Bíblia. E isso se mostra também às pessoas que são católicas, às pessoas que são evangélicas, às pessoas que são espíritas. Elas têm a crença delas em Jesus Cristo, mas cada uma tem sua percepção. Isso é a religião. Mas quando a gente está falando em movimentos sociais, não muda tanto porque é sobre pessoas. Nós estamos falando sobre pessoas. Então, pessoas têm pensamentos diferentes, pessoas têm linhas de pensamentos diferentes. Você pode ser um conservador e eu ser uma comunista e outro ser liberal. Então, assim, existem linhas de pensamento diferentes, existem pensamentos que se divergem e se complementam. Então, as vertentes feministas, elas também vão trabalhar nessa mesma sociedade que a religião opera, que a política opera e que todos estão, né, tendo suas próprias opiniões sobre tudo. E assim funciona dentro do movimento feminista. Se existisse só uma verdade absoluta, né, se existisse o verdadeiro feminismo, esse é o feminismo de verdade, esse é o feminismo que vocês têm que acreditar, a gente não ouviria e nem entenderia e nem acolheria as diversas opiniões que tem dentro do feminismo, né? Então tem que ter muito cuidado também quando a gente fala, esse é o verdadeiro feminismo.
Esse é o feminismo, a verdade absoluta dentro do feminismo. Porque senão vai virar quase uma religião, né? Vai virar quase isso daqui que é a verdade que nós temos, é isso daqui que vocês têm que entender sobre feminismo, decorar e tal. Não é bem assim que funciona. O feminismo, ele é amplo, o feminismo, ele é gigante, ele tem suas possibilidades. O feminismo, ele é diferente aqui no Brasil, que é na Colômbia, que é no México, que é nos Estados Unidos, que é na França. Então, existem várias linhas de pensamento. O feminismo, da forma que ele vai agir aqui no Brasil, pode ser diferente da forma que ele vai agir nos Estados Unidos, que ele vai agir na Ucrânia, que ele vai agir na Rússia, que ele vai agir em todos os lugares, né? Então, pensar que as vertentes são todas essas possibilidades, né? Então, são várias teorias que vão surgir aí. Eu gostaria também de falar para vocês, aproveitar aqui, para indicar um livro que se chama Sobre as Correntes Filosóficas do Movimento Feminista, e é da Anuradha Gandhi, que é uma indiana marxista, que ela explica algumas das principais vertentes do movimento feminista, como o feminismo liberal, feminismo marxista, feminismo radical, anarcofeminismo, ecofeminismo e outros que ela vai explicando no livro dela, e tem disponível para vocês acessarem online. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o linkzinho para vocês acessarem também o livro que eu estou usando como base aqui para explicar para vocês sobre as correntes filosóficas do movimento feminista. Geralmente, para quem assiste todas as minhas lives, eu estou indicando alguma leitura para complementar o que eu explico aqui, para caso vocês queiram se aprofundar, né? Vocês terem alguma obra para depois vocês darem continuidade no estudo de vocês. Então, terminando a explicação sobre esse livro, que é muito importante para que vocês entendam com mais profundidade o que são as vertentes e como é que elas se dividem, essas linhas de pensamento, a gente também tem o nome da live que fala sobre epistemologias, né? E a epistemologia feminista, ela é um campo de pesquisa da epistemologia social. Basicamente, a epistemologia feminista está preocupada em investigar o papel de gênero nas diversas atividades epistêmicas. Então, na transmissão de conhecimento ou crença por testemunho, assim como na produção científica. E um dos papéis da epistemologia feminista seria elucidar esses preconceitos e questioná-los. Então, basicamente, existe o sistema patriarcal, existem as opressões, e nós temos, então, que entender e analisar e questionar essas opressões, certo? E aí que vão entrar todas as narrativas feministas, todas as epistemologias, e que a gente vai perceber o surgimento dessas correntes filosóficas também. Então, a gente pode ter... Eu gosto de dar um exemplo, que para algumas pessoas pode ser uma analogia meio sem sentido, mas para mim faz total sentido para quem ainda não entendeu o que é uma vertente feminista. Pense assim, eu uso o exemplo da escola, do diretor e das salas de aula com seus alunos, que representam os coletivos. Cada sala de aula, pense numa escola, né? Uma escola tem um diretor e tem as salas de aula. As salas de aula são cada vertente, e dentro dessas vertentes tem seus pensadores, as pessoas que questionam, seus alunos, né? Então, cada sala de aula tem as pessoas, os coletivos, seus teóricos, seus filósofos e tal. E o professor pode ser o teórico dessa vertente que nós temos ali. E o sistema patriarcal seria o diretor. Então, cada vertente seria cada sala de aula com seu coletivo, com seu professor teorizando para aquele coletivo para derrubar o diretor, que é o patriarcado. Entenderam? Então, digamos assim, para resumir bem facinho sobre vertentes. É como se fosse uma grande escola, onde cada sala de aula é uma vertente, cada professor é um teórico, e cada aluno pode ser um pensador, um filósofo, alguém que está ali analisando junto com aquelas pessoas a partir de mesmas reivindicações, mesmas pautas, ideias semelhantes, vivências semelhantes. Então, eles vão teorizar juntos ali como derrubar o diretor, que no caso é o patriarcado. Então pode ser que a sala A seja marxista, pode ser que a sala B seja anarquista, pode ser que a sala C seja liberal, pode ser que a sala D seja ecofeminista. Então, assim, tem chances de cada sala com seu coletivo ter um pensamento diferente, mas que no fim das contas todo mundo quer tirar o diretor dali. Todo mundo quer acabar com o patriarcado, todo mundo quer que tenha igualdade dentro da escola.
Entenderam? É uma analogia mais para didática mesmo, para vocês entenderem como que se divide essas feministas, por que elas estão organizadas dessa maneira, para que no fim as pessoas não pensem, só as mulheres estão divididas. Não é assim, elas estão divididas em propósitos. Elas se alinham em seus grupos, elas se entendem a partir das suas perspectivas comuns, né? Então não é, as feministas estão divididas, a gente tem que ter um feminismo só. Não faz sentido, porque nem religião tem uma só. Não tem uma religião absoluta e verdadeira, não tem uma política, um lado político absoluto e verdadeiro, sabe? Esse negócio de verdade absoluta é muito prejudicial para o debate político, para que a gente tenha o debate de ideias, para que a gente tenha questionamento de um lado para o outro, porque a verdade absoluta, ela evita questionamentos, né? Ela evita com que a gente reflita e questione as coisas. Então, por isso que dentro do feminismo, é perigoso que a gente tenha uma verdade absoluta, né? O feminismo, ele é isso. Por isso que eu sempre tomo bastante cuidado nas minhas aulas, nas minhas lives, para tentar explicar a partir de pesquisadoras, né? De teóricas, para que vocês entendam um geral, mas que depois vocês possam estudar além disso e que vocês entendam que existe mais do que eu tô falando para vocês. Eu sempre gosto de deixar essa porta aberta com a chave na mão para vocês e falar, vão. Sabe? Eu gosto de chegar com a chave para vocês e vocês poderem abrir as portas que vocês quiserem. E não dizer, gente, essa é a verdade absoluta, entendeu? E é por isso que aqui eu tô fazendo questão de mostrar para vocês todas as correntes filosóficas que a gente pode ter e as possibilidades que a gente tem para ser feminista, né? Então, existem muitas formas de você entender o feminismo, de você estudar o feminismo, de você estudar teoria. É difícil você encontrar, às vezes, um livro só que explique todas as teorias. Então, por isso que eu indiquei para vocês essa obra da Anurada Gandhi, porque é ela que eu conheço, que tem todas as vertentes principais e críticas a essas vertentes. Então, é muito legal o livro dela. Esse exemplo que eu dei para vocês da sala de aula também é uma forma didática de vocês entenderem essa divisão de vertentes, para vocês não se confundirem do porquê que existem divisões, né? Essas divisões simplesmente existem para aglomerar mulheres que pensam de formas semelhantes, porque nem todas as mulheres vão pensar da mesma maneira. É até meio machista que a gente queira que todas as mulheres sejam iguais e pensem da mesma maneira e analisem o sistema e a opressão da mesma maneira, né? Eu posso analisar a opressão de uma maneira, você pode vivenciar a opressão de outra maneira. Eu, por exemplo, sou uma mulher branca, né? Então, a opressão que uma mulher branca vai sofrer dentro da sociedade é diferente da opressão que uma mulher preta vai sofrer. Além da questão de gênero, tem a questão de raça, né? E também, às vezes, uma mulher branca rica, uma mulher branca pobre, tem a questão de classe. A gente não pode esquecer de debater aqui a questão de raça e classe, né? Então, por isso que também existem essas linhas de pensamento que nem todo mundo vai dizer, é a perspectiva da feminista branca que é a certa. Não, tem a perspectiva de outras feministas também, e todas essas perspectivas têm que ser consideradas, acolhidas, né? A gente tem que ouvir todas as mulheres. É importante isso. Então, uma coisa que eu gostaria também de indicar para quem gosta de audiobook, né? Para quem gosta de livros, mas que gosta de podcasts e gosta dessa mistura de livro e podcast. Esse livro que eu indiquei para vocês sobre as correntes filosóficas dentro do movimento feminista da Anurada Gandhi tem um audioteca da Soberana, que é um coletivo comunista, que fala sobre esse livro e eles fazem uma análise crítica desse livro. Então, se vocês derem uma pesquisada, eu também vou deixar na descrição aqui do vídeo para vocês escutarem o livro, poderem escutar, né, quem gosta desse tipo de opção de leitura, que eu também acho mais didático. Às vezes você está fazendo alguma coisa e gosta de ficar escutando a leitura de um livro, eu vou deixar depois para vocês. Eles fizeram uma leitura de todo o livro da Anurada, com análise crítica, e é muito legal para quem gosta, né, de consumir podcasts e coisas assim, e também quer se aprofundar depois sobre cada corrente filosófica. É bem legal. Eu dei uma escutada e achei bem legal para indicar para vocês aqui. Pra gente dar uma finalizada, porque vertentes, tem bastante vertente, né? Tem mais de 50, se vocês forem analisar vertentes e epistemologias, né? Narrativas feministas, teorias, filósofas. Tem muita coisa que vocês vão ver que dá pra se aprofundar em vários lados do feminismo. Eu vou citar só alguns exemplos das mais de 50 que seria legal vocês darem uma pesquisada, tá? Dei uma pesquisada em feminismo liberal, feminismo radical,
críticas ao feminismo liberal também é muito importante que vocês deem uma olhada. Tem livros só sobre isso, tá? Tem um livro Contra o Feminismo Branco que fala especificamente sobre o feminismo liberal. Estudem sobre o feminismo radical, a teoria do feminismo de raiz, para vocês entenderem o que é, quais são as pautas levantadas. O feminismo marxista, feminismo socialista, feminismo classista é importante para vocês entenderem qual que é a relação do capitalismo com a opressão feminina. Anarcofeminismo, né? Entender como é que as anarquistas analisam as opressões de gênero. Ecofeminismo, para vocês analisarem como é que é a ecologia e o feminismo, quais são as ligações das mulheres com o meio ambiente, com a opressão e o meio ambiente. É muito massa, tem livros incríveis, tipo, tem um que eu gosto de indicar, que eu vou ver se tem aqui, que é Política Sexual da Carne. Muito legal para você estudar ecofeminismo. Tem o feminismo negro, que é muito importante de ser estudado, principalmente por nós, feministas brancas. A gente tem que ter essa noção de raça e entender o porquê que é tão importante a emancipação das mulheres negras para a emancipação de toda a sociedade. Então, estudar feminismo negro, estudar sobre os coletivos negros, Sueli Carneiro, Nilma Lima Gomes, Jurema Werneck, Lélia Gonzalez, Luísa Barros, tem Jamila Ribeiro, Carla Cutirene, Beatriz Nascimento, tem uma galera aí de feministas negras para vocês estudarem, que são do Brasil, inclusive. Feminismo indiano, estudar Gulab Gang, entender como é que é a luta das mulheres indianas contra a opressão patriarcal na Índia. Feminismo islâmico, nossa, é sensacional, para principalmente as pessoas que questionam, e as feministas e o Islã, as feministas no Afeganistão, as feministas no Irã, as feministas no Catar, as feministas não sei o quê. Estudem feminismo islâmico, estudem. É interessante entender por que existe a luta das mulheres muçulmanas pelos seus direitos, muito importante. Feminismo indígena, também é interessante entender como é que é a luta das mulheres indígenas contra a opressão dentro das aldeias, né? A violência de gênero que pode acontecer e acontece, elas têm suas denúncias. A questão do feminismo asiático também, que é muito importante debater, não só o feminismo que a gente conhece aqui no Brasil, mas o feminismo ao redor do mundo, no geral. É importante a gente entender todos os nuances, contextos históricos, entender por que as mulheres reivindicam o que elas reivindicam no lugar onde elas estão morando, sabe? Entender todas essas questões. Feminismo ateísta, também para entender o que as mulheres que não têm religião pensam sobre a religião, né? O feminismo cristão, existem muitas feministas cristãs, mesmo que exista uma onda de pessoas falando que não existe feminista cristã, não pode ter feminista cristã. Eu discordo, tá? Eu discordo porque existe teologia feminista. Existem teólogas feministas, pessoas que estudam exclusivamente as mulheres na Bíblia, a importância das mulheres na Bíblia, sabe? Então, assim, é realmente importante a gente entender também o feminismo e suas ligações com a religião. Todas essas questões fazem com que a gente entenda também as epistemologias feministas, né? Então, basicamente, são essas vertentes que eu gostaria de levantar aqui com vocês, e epistemologias, e essas explicações para vocês entenderem um pouco que cada uma dessas vertentes que eu citei tem suas pautas, tem suas reivindicações, tem suas críticas, tem suas propostas, né? Tem seus coletivos, tem suas formas de se manifestar, tem suas formas de lidar com a opressão, de sobreviver. Então, é importante que a gente estude todas as possibilidades, né, de feminismo, para que a gente não fique presa numa verdade absoluta, né, numa verdade que não acolhe todo mundo, que não inclui todas as pautas e todas as necessidades das mais variadas mulheres que existem no mundo. Então, por isso que eu sempre bato na tecla, né, desde a primeira aula, que o movimento feminista é gigante, é plural, Nossa, quando a gente começa a estudar o feminismo, você não imagina que é tanta coisa, né? Eu imagino que muitas pessoas que entraram aqui nessa live devem ter pensado, nossa, ela vai citar 4 no máximo. Pilares, poucos pilares. São mais de 50. O que eu citei aqui pra vocês são as mais conhecidas, mas tem outras que vão além disso, sabe? Que vão analisar narrativas bem específicas de cada mulher, sabe? E que no fim, todas estão lutando pela abolição do sistema patriarcal que oprime as mulheres. Todas. Das suas maneiras, né? A única que eu tenho minhas críticas aqui bem grande mesmo, é o feminismo liberal, porque, né, a gente tem críticas em livros sobre
as correntes filosóficas, a gente tem críticas no feminismo para os 99%, a gente tem críticas no contra o feminismo branco, no livro Teoria Feminista da Margem ao Centro da Bell Hooks. Eu já indiquei outros livros para vocês na primeira onda feminista, na aula 2, sobre ondas, né, que a gente teve, e eu falei, feminismo liberal tem suas críticas, porque, né, tem um pensamento neoliberal sobre o mundo, sobre o capitalismo, então tem suas críticas. Mas, de restante, pessoal, esse é o básico, esse é o famoso feijão com arroz, que vocês têm que saber sobre vertentes. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar aqui nos comentários desse vídeo, que eu vou estar respondendo à medida do meu conhecimento, do que eu souber sobre essa questão. E se vocês quiserem se aprofundar mais sobre isso, deixo de indicação o livro sobre as correntes filosóficas do movimento feminista, essa audioteca da Soberana, que é sobre as correntes filosóficas dentro do movimento feminista, que também é do livro da Anurada Gandhi. Vou deixar tudo isso na descrição, e caso você queira se aprofundar sobre cada uma dessas vertentes aqui que eu fui citando para vocês, a Jornada Feminista também é uma possibilidade, que é o meu curso de feminismo para iniciantes, que é para quem está começando a estudar feminismo e busca uma forma guiada de estudar sobre tudo isso. Então, se você tiver interesse, vou deixar também o link aqui na minha bio, na minha descriçãozinha aqui embaixo. Aproveite, se inscreva no meu canal, eu vou estar postando mais conteúdo sobre feminismo aqui para vocês. O que vocês tiverem de dúvidas e dicas também de próximos vídeos que eu posso estar criando, comentem aqui nos comentários, digam o que vocês acharam desse vídeo, se vocês tiveram alguma dúvida, e também compartilhem com os amigos de vocês, com quem quer aprender sobre feminismo. Se você tem alguma amiga que tem dúvida, manda o link desse vídeo para ela. E também não se esqueça, vou repetir aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque me ajuda bastante a continuar promovendo conhecimento aqui na rede. É isso, até a próxima aula e espero que vocês tenham gostado.